301. Aspas. Em todas as iniciações e mistérios, os deuses revestem muitas formas e aparecem sob uma grande variedade de figuras. Umas vezes é uma luz sem forma, outras essa luz reveste uma forma humana, outras ainda uma forma diferente. Fecha aspas. Próclus, em Grandes Iniciados. O Espiritismo, como restauração do batismo de revelação, encherá o mundo inteiro de profetas ou médiuns, fundindo os dois planos da vida em um só, para efeito de intercâmbios, e a humanidade, tornada consciente das verdades de Deus, que são eternas, perfeitas e imutáveis, trilhará o caminho da verdade, do bem e do belo. Quanto à palavra deuses, já dissemos, significa anjos, espíritos ou almas. 302. Aspas. A palavra de Deus só vive nos seus profetas. Um dia, os sábios essenianos, os solitários do Monte Carmelo e do Mar Morto, te responderão. Fecha aspas. Grandes Iniciados. Puseram na boca de Maria as palavras do texto transcrito. Por elas, precisa o fato de ser a ordem dos nazireus a escola de profetas de Israel, a detentora dos conhecimentos iniciáticos. Os nazireus, por corruptela também chamados nazarenos, datavam desde o patriarca Enoque, o homem que, viajando pelo extremo oriente, de lá trouxe o vedismo iniciático, estabelecendo-o nas terras do Médio Oriente, onde se estendeu ganhando vários nomes, porém conservando a mesma linha mestra ou fundamental. Dos patriarcas de antes do dilúvio, passou aos patriarcas de após dilúvio, sofrendo os abalos normais, caindo e levantando, conforme os povos caíam e levantavam. A Bíblia inteira é um tratado de mediunismo ou profetismo, bem assim como as demais Bíblias da humanidade. E os nazireus fizeram a Bíblia. Moisés procurou transmitir a revelação para todo o povo, e houve por seu intermédio o primeiro batismo coletivo de Espírito, na pessoa daqueles 70 escolhidos. E por ter havido nova queda após a morte de Moisés, foi Samuel, o grande vidente auditivo, como a Bíblia o afirma, encarregado pelo Senhor de fazer a restauração da ordem dos nazireus. Apesar de Saul haver feito a queima dos livros e dos profetas e médiuns, nunca mais faltaram cultivadores sérios do profetismo, até que Jesus nasceu. Sendo exato que o clericalismo levita sempre os perseguiu e trucidou, mas o certo é que a chama da revelação, da palavra de Deus, nunca faltou. Na hora cíclico-histórica em que Elias devia reencarnar, para viver a profecia que está contida nos 2 últimos versículos do Velho Testamento, na hora cíclico-histórica em que o Cristo devia vir ao mundo, Gabriel, um anjo, espírito ou alma, teve a quem falar para fazer a anunciação. Zacarias, Maria, Isabel, Simeão e Ana, além de outros não mencionados, eram profetas ou médiuns, tinham ligação com a ordem dos nazireus. A ordem dos nazireus, avisada por mensageiros do Senhor, acolheu João e Jesus para ensinar os rudimentos do mundo e para que saíssem em cumprimento da tarefa na hora que também pelos mensageiros fosse determinada. João falou daquele que lhe mandara pregar, sem dizer quem era ele. E Jesus disse ao povo, e muito em particular aos discípulos, que veriam os anjos subindo e descendo sobre a cabeça do Filho do Homem. Quem não entende isso? Jesus nunca foi um iniciado, porque foi desde sempre o grande iniciador planetário. Jesus foi anunciado desde 36 séculos antes de nascer. Jesus viria com espírito sem medida. É bom meditar sobre a questão. Jesus falou muitas vezes sobre o impulso de santos espíritos. Jesus veio para trazer a toda a carne o batismo de revelação. Jesus pagou com a morte na cruz o direito de batizar em espírito. Jesus foi o único que voltou em espírito para epilogar a missão.
Jesus, no livro dos Atos, dá testemunho do batismo de Espírito. Jesus encontrou em Paulo o vaso escolhido, o cavaleiro andante do Consolador, o melhor intérprete do Pentecoste, do batismo de Espírito. A moral foi sua armadura, o amor à causa do Cristo foi o seu ginete, estender a graça da revelação foi o seu ministério, e a coragem indômita foi a sua coroa de vitória. Assim como nos profetas temos os avisos do futuro derrame de revelação sobre a carne, assim como temos em João Batista o anúncio de que Jesus seria o portador dessa graça para toda a carne, assim como em Jesus observamos o propósito missionário na transmissão dessa graça para toda a carne, assim mesmo é que vamos encontrar em Paulo o dinâmico propagandista do batismo de Espírito. Porque não há evangelho sem haver Consolador, porque não há cristianismo sem haver batismo de Espírito, porque não há Novo Testamento sem haver o livro dos Atos. Por tudo isso fica saliente, ninguém poderá compreender a função missionária do Cristo, a menos que conheça e pratique os capítulos 12, 13 e 14 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. O maior crime da humanidade foi praticado em Roma no IV século, quando eliminaram o cristianismo do Cristo, edificado sobre a moral, o amor e a revelação, para inventar o catolicismo romano, imoral, sanguinário, idólatra, mercenário, mentiroso e blasfemo do batismo de Espírito. Foi a segunda crucificação do Cristo. Mas uma segunda crucificação que ainda continua e que na sua horrorosa continuação entrega a humanidade aos descalabros do materialismo e da sensualidade. Se o Consolador tivesse continuado a ilustrar a gentes, consoante temos as provas nos escritos apostolares, em que grau de conhecimento de causa estaria hoje a humanidade? Estamos apenas com 100 anos de restauração codificada, e bem sabemos o que ela fez, ensinando verdades imorredoras, tornando os filhos conscientes de suas fundamentais responsabilidades para com o Pai Divino. Com quase 20 séculos de comunhão com o mundo espiritual, naquela base em que os apóstolos faziam, como está citada no capítulo 14, em que altura teríamos a humanidade em matéria de senso de fraternidade? Era comum os apóstolos perguntarem se os novos crentes já haviam recebido a comunicação com o Espírito da Verdade, nome das legiões do Senhor, através dos dons espirituais ou mediunidades, como agora dizemos. E quando respondiam em sentido contrário, impondo as mãos, despertavam os mesmos dons, as mediunidades, e lá vinha a graça trazida por Jesus Cristo. Os capítulos 10, 11 e 19 dos Atos são simplesmente formidáveis, e por isso a palavra autorizada de Paulo era deste modo, aspas, as coisas ocultas do seu coração se fazem manifestas, e assim, prostrado com a face em terra, adorará a Deus, declarando que Deus verdadeiramente está entre vós. Fecha aspas. Tudo isto, como é sabido, para ter cumprimento a palavra do Cristo, quando sentenciou, aspas, quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará todas as verdades, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos-á as coisas que estão por vir. Fecha aspas. João capítulo 16. Tal e qual a função dos espíritos mensageiros ou anjos anunciadores, de que o Velho Testamento está repleto, e por ser o mesmo segmento profético, convém lembrar Joel em uma das 19 vezes em que o batismo de revelação está anunciado no Velho Testamento. Aspas. Depois disto acontecerá também o que vou dizer. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos serão instruídos por sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Fecha aspas. Joel capítulo 2. Bem se vê, portanto, qual o motivo que fez Pedro no capítulo 2 do livro dos Atos,
explicando a grandiosa eclosão mediúnica do Pentecoste, reportar-se ao que fora profetizado através de Joel, porque derramar do Espírito sobre a carne, tal fora a função missionária de Jesus Cristo. E como não poderia deixar de ser, a maior blasfêmia contra Deus é blasfemar contra o batismo de revelação, aquele que Jesus pagou com o seu sangue inocente. 303. Sendo o Espiritismo a restauração do Consolador, a volta ao cultivo do batismo de revelação, é ele a súmula das revelações, é a entrega à humanidade do próprio instrumento revelador, sendo por isso a revelação total, aquela que contém em si tudo, para ir ministrando gradativamente, conforme a evolução das inteligências for permitindo. E por mais que façam alguns suas cabriolas, querendo fazer parecer que descobriram novidades, a realidade é que tudo estava nesta chave fundamental: essência, existência, movimento, imortalidade, evolução, responsabilidade, reencarnação, revelação, habitação cósmica e sagrada finalidade. E aqueles que forem menos viciados em idolatrias, de letras mortas ou de engodos litúrgicos e comercialistas, estes tais prestarão atenção a estas 5 palavras: moral, amor, revelação, sabedoria e virtude. Procurando conhecê-las e vivê-las, estarão marchando no rumo da própria cristificação, da unidade vibratória com o divino modelo, para através dele fazer a união com o Pai Divino. Olhando para trás, aos dias distantes da história revelacionista do planeta, mergulhamos o coração nos emissários do Senhor, para ali deixar uma gota de penhorada reverência, mesmo porque, bem o sabemos, nunca estiveram à margem das movimentações renovadoras, inscrevendo-se com outros nomes, porém, deixando patente a competência em assuntos de tamanha grandeza. Que o Pai Divino, através do Cristo planetário que é Jesus, faça a árvore do conhecimento, da iniciação doutrinária, reverdecer nos corações de seus filhos lotados neste planeta. Se algum dia aparecer outra cidade dos 7 montes, com outra corruptora em sua lombada, blasfemando contra a moral, o amor e a revelação, que ele nos permita retornar à luta para repor a verdade no lugar e fazer triunfar a virtude. 304. A triste contingência. Disse a mentira ao mentiroso: contratemos. Tu fazes, eu faço, nós dois assim faremos. Tu me escutas, eu te amparo, nos ampararemos. E fundando religiões e seitas, tudo ganharemos. O mentiroso respondeu à mentira: contratado, fico eu, ficas tu, ficaremos a bom contado. Fundaremos religiões, seitas, o nosso fado viveremos e teremos um mundo atado. Assim começou a luta contra as revelações todas, contra os ensinos fundamentais se fizeram modas, Vedas, Ramas e Krishnas andaram sendo traídos, e Jesus teve também seus ensinos pervertidos. Nada de cérebros lúcidos, nada de corações puros, apenas rótulos, fingimentos, a mentira render juros. O Consolador vencido pela idolatria, desaparecido. O povo entregue à blasfêmia, o mundo todo confundido. O céu aguardava, entretanto, a ponderação, o retorno que não fizeram, porque ficaram no suborno. O Cristo planetário então ordena: haja restauração, e começou no século XIV o germe da codificação. Agora, pleno século XX, da era do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Ele, o Divino Mestre, que olhe para tudo isto, porque se o trabalho fundamental ficou de fato pronto, não deixa de ser necessário chamar bom número de tonto, não sabendo de onde a coisa vem, onde está e para quê. Esse número de tontos da doutrina se julga seu porquê, não sabe que a doutrina é a súmula das verdades reveladas, e instrutor eterna, e por isso de tontos só dizem charadas.
Ficarão no mundo a moral, o amor, a revelação e o saber, somando aqui a virtude, que outra coisa poderão querer? 305. Fé, esperança e caridade? No Segundo Testamento foi dito por alguém, de serem a fé, a esperança e a caridade as que deveriam ficar, e agindo até no além, raiar um dia a cintilante estrela da verdade. No Terceiro Testamento dizemos, e muito bem, estarem o conhecimento, a certeza e a bondade, fulgurando desde já para todo aquele que tem de Deus o conhecimento da eternidade. Quem conhece, é certo, jamais precisa da fé, pois sabe e vive, elabora, tem o céu na certeza, não vive esperando, mas trabalha, certo que é. No eterno presente que forjamos toda a realeza, trabalhemos, pois, que é mais do que aguardar, e realizando, forcemos o céu desde já a eclodir, vencendo assim a triste mania de viver a esperar, já que o saber e a virtude nada fazem no porvir. Quem se vai, conduz a sua personalidade real, é como se fez, jamais terá os favores do mistério, e se esperou, duvidou da eternidade celestial, nada conseguiu, nada realizou no sacro mistério. Aprendei, portanto, a lição do eterno Consolador, que agora começais a entender e a respeitar, e compreendendo que o reino do céu é interior, ponde-o já, desde agora, pela bondade a despertar. Ninguém nasce e nem morre, mas vive a trasladar, e o mal de muitos tem sido acreditar na inverdade, nas religiões que vivem para mentiras ensinar, e mentindo, ensinando o erro, truncar a liberdade. Recomenda este livro, a Bíblia, que é fundamental, o tratado que sumula, que contém o puro divinismo, a palavra dos grandes iniciados, a verdade real, aqueles que por Jesus vos deram o Espiritismo. 306. A mente e as suas funções. Deus, a essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que em si mesmo tudo engendra, sustenta e determina, é por nós indefinível. Em Deus a condição essencial, e as de espaço e tempo jamais poderiam ser por nós analisáveis, se é que tem cabimento ao pensar em Deus, cogitar de origem, espaço e tempo. O ilimitado é o ilimitado. Os seres relativos, seus filhos, uma vez evoluindo a ponto de ingressar cada vez mais na divina ubiquidade, na virtude divina que lhe caracteriza o poder de ser infinito e eterno, vão também, cada vez mais, conhecendo e refletindo as infinitas virtudes do Pai Divino. As iniciações antigas repetiam que Deus, o ser total, estático em si mesmo, se revelava dinâmico em seus filhos ou na sua manifestação ou emanação. Os excelsos espíritos diziam, são os respiros de Deus. Como age Deus em si mesmo para manifestar ou emanar? Também para isto a explicação iniciática, pois havia e há o conceito de uma parcela descendente ou de uma descida de Deus em si mesmo, para se tornar a chamada criação. E temos aqui um conceito honesto, inteligente e digno, pois pretender fazer ou criar do nada é um simples apelo à infantilidade. Para afirmar o conceito de emanação por manifestação e manifestação por autoelaboração, Jesus reafirmou o conceito védico hermético que afirma: vós sois deuses. Qual o processo usado para emanar? Se a essência em si mesma tudo contém, há que haver um começo de ação, de pronunciação inteligente, para que, consequentemente, haja movimento, e daí a elaboração, a obra feita ou apresentada. Mente é a palavra usada. Mente foi, mente é e mente será sempre. Todavia, não se conhece uma palavra ou conjunto delas que possa definir
o que é a mente divina, a natureza intrínseca de ser inteligente. O que é fato, entretanto, é que essa natureza intrínseca de ser inteligente é um dos divinos atributos de Deus, ou da essência divina que assim designamos, na ausência de palavra própria, porque nenhuma palavra há que possa definir Deus, o princípio sagrado. Considerando, porém, a mente divina, temos que considerar a mente humana, ou das centelhas emanadas de Deus. Os cílios contêm em potencial, a princípio, mais ou menos a quantia dos divinos atributos de Deus? Esta pergunta é consequente, desde que haja necessária condição de manifestação ou da chamada criação da parte de Deus. E aqui afirmamos que sim, categoricamente, porque deuses somos, como dizia o védico hermetismo, e como Jesus o reafirmara. Aquela glória manifestada por alguns dos grandes iniciados, aquela glória manifestada pelo Cristo inconfundível, não eram mais nem menos do que as glórias de Deus, que eles veiculavam porque podiam veiculá-la, pelo fato de haverem, por evolução, sintonizado com o princípio sagrado. Mera questão de entrosamento na divina ubiquidade, mera questão de participação nas virtudes divinas. Ora, se assim se passa com referência a uns divinos atributos, por certo há que se passar com outros, inclusive a mente divina. A mente divina é nos filhos, é nas centelhas manifestadas, a mente humana. E quem poderia dizer de sua montante, de seu alcance, ao atingir o Filho de Deus, o grau crístico, e ao estar um tal Filho de Deus livre das peias carnais? Qual é, por exemplo, o raio de ação de um espírito como Jesus, fora da carne, livre das restrições que caracterizam o espírito encarnado? Quem o tem visto sabe que ele é um sol divino, um sol que ultrapassa tudo quanto é imaginável, comparando com a luz do nosso sol material. E como tudo quanto os filhos possuem deriva do sagrado princípio, aí temos uma palidíssima ideia do esplendor de Deus, ao mesmo tempo que aí temos uma demonstração do que viremos a ser, pois todos devemos, por evolução, atingir o grau crístico. Como poderíamos figurar a mente humana? Como diremos alguma coisa do pensamento humano? No centro de cada ser humano, figuremos, está a centelha de Deus. Ao redor e de modo ou forma concêntrica estão as coroas ou faixas de energias altamente intensas, diremos potentemente luminosas e vibrantes. Estas vão diminuindo de luz e de intensidade até atingir os elementos mais grosseiros do corpo astral, e para os encarnados até atingir as células mais densas ou sólidas do corpo físico. E como comprovante, fica ressaltado que não existe corpo algum sem o seu respectivo organismo fluido eletromagnético. Este organismo funciona bem ou mal, melhor ou piormente, conforme lá no centro a mente humana funcione. Como a mente humana seja melhor ou pior, assim irradiará em forma ou sob a denominação de pensamento, assim impondo ordens em forma de ondas ou correntes, e ondas ou correntes que influirão normalmente, que normalmente causarão efeitos benignos ou malignos, e também segundo o vigor ou a intensidade com que sejam aplicadas. É a chamada lei de ideoplastia, de forjamento pela força do pensamento. Apenas é de bom alvitre considerar que o pensamento jamais seria se a mente humana não fosse, e que a mente humana também jamais seria se não fosse a mente divina, a sua divina origem. Como é sabido que temos, os encarnados, uma aura etérica que se estende mais ou menos para fora do corpo denso, cumpre dizer que esta será o retrato fiel da mente humana que a está emitindo. É a aura etérica de cada um, para todos os efeitos, o espelho onde suas ideias estejam sendo projetadas, em forma ou sob a condição de pensamento plasmado. Isto é, da mente central parte a onda, atravessa as zonas primeiras de luz,
penetra as partículas já grosseiras do perispírito, vindo a se mostrar fora, na aura etérica, depois de se veicular pelo corpo físico. A um encarnado menos afeito às coisas do espírito e sem faculdades que lhe possibilitem ver tais coisas e seus reflexos, isto parece imaginação. Entretanto, a vidência, a clarividência e a psicometria, principalmente esta, irão demonstrar cada vez mais o vastíssimo campo de verdades sublimes, que se encontra ainda muito longe da imensa maioria. Viver é movimentar, movimentar é evoluir, e evolução significa participação na ordem divina. Aqui, agora, cumpre lembrar a exposição já feita sobre a evolução do corpo astral ou do perispírito até vir a ser luz divina, ou igual ao segundo estado de Deus. Sabeis como funciona a mente humana, uma vez tenha atingido o grau crístico? Sabeis o que seja um espírito harmônico, dito antigamente integral, ou sem a forma humana, porque tendo a forma de um sol divino? Sabeis o que é uma centelha cristificada, unida à divina ubiquidade, irradiando sua mente através da luz divina, sem encontrar impedimento algum, em corpo grosseiro algum, nem mesmo etérico? Todos os estudiosos da antiguidade e os modernos consideram muito sobre os centros energéticos chamados chakras, no perispírito, e plexos, no físico. Não padecem dúvidas de que tais centros funcionam normalmente, enquanto o espírito faz a sua escalada evolutiva. Antes de entrar na espécie humana, eles se vão formando e caracterizando. Milhões de anos concorrem para isso. O principal, entretanto, é o seu gradativo e o seu lentíssimo metamorfoseamento, o seu desaparecimento na harmonização psíquica. Quando o corpo astral se vai aproximando do segundo estado de Deus, ou da luz divina, é porque os tais chakras e plexos se vão paralelamente sublimando, eterizando, até perderem suas características anteriores de todo. Quem é, porém, que governa esse movimento nas centelhas, nos filhos de Deus? Qual o agente que contém o poder de acionar tudo, a começar das coroas energéticas? Se já dissemos que a condição da mente humana deriva da sua filiação divina, ou por ser derivança da mente divina, é porque a mente humana ou central é o centro motriz, é a alavanca que tudo pode movimentar e deve movimentar. Segundo, pois, o grau evolutivo do indivíduo, segundo, pois, o movimento ou a razão circunstancial, assim o Filho de Deus estará acionando de dentro para fora, agindo em seu benefício ou para seu malefício. Por isso mesmo que a divisa iniciática antiga dizia e a moderna repete: não basta fazer o bem, o que importa é ser bom. Qual a inteligência desta assertiva impassável e intransferível para todos os filhos de Deus? Jesus sentenciou que é preciso perseverar até o fim, e quem duvida de que a dúvida seja a mãe dos fracassos? Como atingir o autofazimento, o desabrochamento do Cristo interno, sem haver pertinácia na verdade, no bem e no bom? Terminando este capítulo, assinalamos a necessidade de lembrar aquilo que somos, derivança da essência divina, por força do poder emanador da mesma essência divina, pelo seu autoemprego através da mente divina. Como foi da mente divina que surgimos, aprendamos a nos valer de sua mesma derivança, que é a mente humana, que é a nossa herança maior. É por esta razão que Jesus repetiu milhares de vezes durante o curso da vida que o Filho tem em si o decorrente poder criador. Assim como o Pai Divino agenciou em si e emanou ou manifestou a chamada criação, assim é que nós temos, que seus filhos têm, o poder de acionar dentro e fora, engendrando o reino de Deus. Não somos mais aqueles espíritos inferiores que eram conduzidos pelas forças telúricas,
ou cedendo aos automatismos naturais do meio ambiente. Não mais estamos agindo também segundo os imperativos dos instintos apenas animais. Já somos a herança de um vastíssimo passado, o produto de uma prolongadíssima caminhada evolutiva. Não é favor, portanto, colocar a mente humana em justaposta condição com a mente divina, para operarmos em nós e fora de nós aquelas melhoras que nos cumprem, até que tenhamos atingido o reino do céu interior, único modo de se transformar a terra naquela Jerusalém eterna de que trata o Apocalipse. Fica dito, entretanto, que a cada um irá sendo dado segundo as suas obras, que ninguém espere pelo seu próximo para fazer o máximo de bem e de bom, porque a cada um cumpre o seu dever de autofazimento. O divino molde, que é Jesus, não tomou conselho senão na lei de Deus. Veio para vivê-la e não para derrogá-la. O que importa é que todos saibam e respeitem. Fora da lei de Deus, não há mente humana que funcione bem. Quem lembra a lei de Deus, lembra a moral, o amor, a revelação, o saber e a virtude. Sendo exato e normal que a parte de Deus é eterna, perfeita e imutável, que cada um faça o devido a respeito de sua parte, que é apenas o que lhe cumpre. Em lugar de tratar de teodiceia, trate de ser decente na sua conduta social. O Espiritismo, a súmula profética, assim o dirá eternamente, porque estas verdades são acima de espaço e de tempo.